para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, vocês já viram aí pelo título que ele vai ser assim, uma conversa entre mim e você, para que a gente descubra o que a gente pode fazer para vencer a ansiedade, principalmente para nós, mulheres, donas de casa, mãe, muitas tarefas, muitas funções. O que a gente faz, amiga? Qualquer som que não seja a minha voz, vocês já sabem que é porque temos um bebê no ambiente. Um bebê de 3 anos que faz muito barulho. Então, me desculpe por qualquer barulho. Mas, acredito que vai ficar quietinho. Então, vamos à nossa conversa. Bom, já estou aqui com a minha colinha. Por quê? Porque o papo de hoje é sério, né? Aqui eu tô aqui rindo, brincando com vocês. Mas a verdade é que o papo é muito sério. Ansiedade não é uma coisa que deveria ser levada tão assim, como se não fosse nada. Uma coisa que a gente deveria estar levando em consideração é que se ansiedade é algo tão normal assim, por que será que é justamente na época mais moderna, na época que a gente tem mais acesso a tanta coisa, em que a gente está sofrendo mais com isso, em que a gente está sendo mais visto com ansiedade em vários níveis diferentes, né? Então, por que justamente agora que a gente está sofrendo tanto? Tem tantas pessoas tendo ansiedades que são incontroláveis. Por que só agora? Se você é nova por aqui, muito bem-vindo ao meu canal. Já peço que você se inscreva, porque aqui a gente tem uma rotina entre mim e você. E eu compartilho tudo o que acontece na minha rotina, como mãe, esposa, como dona de casa. Compartilho com vocês aquilo que me ajuda a vencer várias coisas dentro da minha casa, a vencer as minhas incapacidades, a fazer com que eu seja mais produtiva, que eu tenha um bem-estar muito melhor, um momento de autocuidado que eu não abro por nada nesse mundo. Então, muito bem-vinda e já se inscreve no canal. Bom, apresentada, então, obviamente não, né, que não tem como vocês saberem isso, mas eu não sou nenhuma profissional na assunto. Mas eu também sou uma das que, nessa população, quase acho que 90% da população, sente algum nível de ansiedade. E aqui eu vou compartilhar a minha experiência, o que eu faço, aquilo que me ajuda. E eu espero conseguir te ajudar também. Por que não? Dividindo a minha experiência. Quem sabe eu possa te ajudar, te dar clareza, te dar uma visão que talvez você ainda não tinha visto, não tinha percebido, que talvez era aquilo que está te dando gatilho para essa ansiedade, te sobrecarregar, te deixar incapaz e muitas vezes paralisada. Então vamos ao mais importante. Estou aqui com a minha colinha, porque eu anotei aquilo que era mais importante, aquilo que eu creio que eu uso e aquilo que é a minha visão sobre o que é a ansiedade. Primeira coisa, como dona de casa, eu acho que as donas de casa ao longo do tempo, elas foram deixadas de ser vistas pelaquela mulher que fazia tudo dentro de casa e que muitas vezes sim era muito mais valorizada do que hoje em dia. Era muito mais aplaudida, a gente falava que aquela mulher era maravilhosa, que ela dava conta de tudo. Mas hoje em dia a gente tem uma visão da dona de casa que ela é a mulher sobrecarregada e que é coitada e que não tem nenhum valor. E o meu papel na internet hoje em dia é trazer a clareza que não é nada disso. A dona de casa, ela é muito mais do que isso. E ela é o pilar de tudo o que acontece na sociedade. Principalmente quando essa dona de casa ainda tem vários outros papéis. Sendo esposa, sendo mãe, né? Muitas vezes trabalhando ainda fora. Então, muito pelo contrário, o nosso valor é muito maior do que a gente imagina. Mas ele tem que sim, a gente tem que ter sim clareza de um propósito, de quem somos, do que podemos fazer, aonde podemos chegar, né? E se a gente perde isso, realmente não resta nada, só resta vazio e somos consumidos pela ansiedade. Eu acho muito triste quando eu encontro uma mulher que, infelizmente, está sendo engolida por tudo. Por ficar dentro de casa, por ter que cuidar de filho, por não se encontrar, por não ter valor, por não se sentir mais bonita, por não se sentir útil. Como é que uma dona de casa não se sentir útil? E muitas mulheres não se sentem úteis, né? Essa é a grande verdade. E esses pensamentos é que, como se fosse um alimento a mais para a ansiedade. Na verdade, eu costumo dizer que a ansiedade, ela é o excesso. Ela sempre está ligada a um excesso. Ok. Então, quais são esses excessos? Bom, internet. Obviamente, internet.
O excesso de fazer muitas coisas. Aquele tipo de pessoa que, se tem 30, se ela consegue fazer 10, ela quer fazer 30 num dia só, sendo uma só. Ou o excesso mais comum, que é o excesso de não fazer nada. Mesmo sendo dona de casa, tá? Mesmo cuidando de uma casa, mesmo cuidando do filho, mesmo cuidando do marido. É aquele tipo de pessoa que não faz nada. Eu vou te explicar. Bom, a internet, obviamente, ela nos traz muitas informações, né? E se a gente já tem a falta dentro da gente de alguma coisa, ou na nossa vida, a gente vai buscar na internet cada vez mais aquela coisa. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Eu quero muito, e eu tenho muito o sonho de ter uma casa confortável, de ter uma casa grande, de poder levar os meus filhos para conhecer vários lugares. Então, qual é o tipo de pessoa que eu vou procurar na internet? Automaticamente, sem perceber, muito provavelmente as pessoas que eu vou querer procurar e saber, né, os conteúdos que eu vou querer buscar na internet estarão atrelados a isso, né? E quando a gente está ali full time, o tempo todo, querendo apenas aquele tipo de conteúdo, aquilo vai nos gerar um gatilho muito grande de comparação, né, daquela realidade com a minha realidade. Então, se você está fazendo alguma coisa para chegar naquele lugar, você automaticamente vai achar que você está demorando demais, que falta muito tempo, que você não consegue chegar lá, que está dando tudo errado. E esse é o problema da internet. Está ali focado o tempo todo. Então, sim, como todo mundo fala, eu tô aqui para te dizer também. Minimize o tempo que você passa na internet. Isso é pra você, isso é pra mim, isso é pra todo mundo. E não só isso, não apenas minimizar o tempo que você passa na internet, mas o tipo de conteúdo mesmo que você busca na internet, né? Tenta se avaliar, você está procurando aquilo mesmo porque você admira aquela pessoa, porque você apenas gosta um pouquinho do assunto, ou porque você está sentindo tanto um vazio, tanto uma falta daquilo, que você está tentando pegar aquilo e botar dentro de você, né? Você está acabando sendo consumido por aquilo e você está sendo detonado apenas pelos pensamentos. Ao contrário de comparação. É muito cruel o que as pessoas fazem consigo mesmas, essa comparação, né? E cada pessoa é uma pessoa. Aquela pessoa chegou lá de um jeito, você vai chegar lá ou mais longe que ela, ou menos de outro jeito, né? Pelo seu caminho, pela sua história. Então, calma, respira e se avalia principalmente para tomar cuidado com a internet. Bom, e obviamente o segundo, né, motivo é o excesso de querer fazer muitas coisas. A gente, principalmente mulher, tem um grande problema em achar que a gente é capaz de fazer 30 mil coisas em 24 horas. Aliás, em menos de 12 horas. E o resto do dia a gente está dormindo, né? 8, 10 horas a gente está dormindo. Então, quando que a gente vai dar conta, né, de cumprir toda essa agenda louca que a gente cria na nossa mente? E isso eu estou dizendo também para mim, que eu tenho esse grande problema de achar que eu vou dar conta de fazer 30 mil coisas. E não é assim que funciona, né, amiga? A gente precisa descansar, a gente precisa ter tempo para parar, a gente precisa ter tempo para se desligar e ver outra coisa, nos entreter também. E a gente não é máquina. Longe disso. A gente precisa, sim, ter uma rotina. E dentro dessa rotina, ter pausas, ter momentos em que você pode descansar, relaxar, se reabastecer, né? Para que a gente não se perca, para que a gente não acaba sendo cheia de afazeres. E aí eu entro com a passagem de Marta, cheia de afazeres, mas vazia. Fazer aquilo que é mais importante. Bom, vamos para o terceiro excesso, que é o excesso de não fazer nada, né? A gente acha que por cumprir tabela de cuidar da casa, fazer comida, cuidar do marido, cuidar dos filhos, e a gente acha que isso é fazer algo, né? E propriamente não é. Esse pode ser, sim, um excesso de não fazer nada. Porque você cumpriu ali seus afazeres, sua obrigação, o tempo que tem que cumprir, você simplesmente pega o seu celular, você deita e fica rolando tela, até surgir uma nova pendência. E aí você não tem propósito nenhum. Você acaba sendo cheia de nada, né? E uma mulher cheia de nada é uma mulher que
pode ser com certeza muito. Eu tenho muito claro dentro de mim que o Senhor, Ele chamou para estar aqui, né, nesse espaço no YouTube, para me conectar com mulheres que não têm propósito, que não conseguem olhar para sua casa e ver o quanto ela é importante, o quanto você tem o poder de transformar um ambiente, transformar uma situação, transformar uma luta que o seu marido está passando, que vocês dois estão passando, ou transformar a vida dos seus filhos, ser realmente uma fonte. Você pode sim ser uma fonte dentro da sua casa, mas precisa ativar e reconhecer e ampliar a sua visão de propósito, de que você tem que fazer, tem que botar a mão na massa. Amiga, tá gostando do vídeo até aqui? Então me ajuda aí, vai. Dá uma curtida aqui embaixo, já deixa seu comentário para você não esquecer. Diga aí o que você tá achando até agora dessa nossa conversa. E tá esclarecendo alguma coisa para você? Tá fazendo sentido? Porque para mim, isso foi um start muito grande. Ontem mesmo, você pode estar aqui achando que eu estou cheia dos conhecimentos, cheia da visão, mas se a gente se descuida um pouquinho, a gente se perde. Ontem mesmo eu fui dormir super tarde, saí da minha rotina. E a rotina, ela me ajuda demais a ter o foco em quem eu sou, qual é o papel dentro da minha casa, a importância de cuidar de mim mesmo. Bom, vamos lá, o que eu esqueci de falar? Algo muito importante. Dentro da minha religião, né, daquilo que eu acredito, eu sou uma mulher cristã, então eu acredito no Evangelho. E dentro do Evangelho, a gente acredita que somos corpo, alma e espírito. E isso me dá uma clareza muito grande das necessidades que eu tenho. Se eu não cuidar do meu corpo como uma ferramenta, como algo saudável, se eu não me alimentar de coisas saudáveis, se eu não nutrir o meu corpo, se eu não exercitar o meu corpo, ele vai precisar, se não tem de outra forma, né? Ele vai querer algum outro excesso. Somos feitos também de alma e espírito. A alma, ela é um presente enviado por Deus. E a alma está sempre ansiando por alguma coisa. Por isso que dentro da religião, do cristianismo, a gente costuma atrelar a ansiedade, principalmente nos níveis mais graves, à alma. Porque a alma necessita, né, de um alimento sólido. Por isso que na palavra de Deus, ele deixa sempre bem explícito que a gente precisa estar em conexão com ele, a gente precisa entrar no nosso quarto e nos despejar os nossos pensamentos, nossas preocupações, os nossos sonhos, tudo isso em Deus, para que a gente não acumule demais na gente. E o Espírito, a nossa mente. A nossa mente. Mas o Espírito, ele está ligado ao que a gente se alimenta visivelmente, né? Ao que a gente se alimenta visivelmente, ao que a gente ouve. Então, o que você tem andado a ouvir? O que você tem depositado o seu tempo, né? O que você tem dado tão valor de depositar o seu tempo, que você tem se alimentado disso? Então, você está moldando o seu espírito como o quê? Né? Será que você está ouvindo demais coisas que supervalorizam algo que você quer muito, que você anseia muito? Isso está te deixando cada vez mais ansiosa? Então, é algo que você vai ter que avaliar, né? Voltar um passo atrás e reavaliar. Né? Eu venço a ansiedade hoje em dia me reavaliando. Bom, amiga, esse foi o vídeo de hoje. Pode parecer uma conversa boba, mas leve em consideração tudo aquilo que eu falei. Porque a gente tem a mania de achar que a ansiedade ela é um problema externo, né? Que são as coisas ao nosso redor que fazem a gente ficar ansiosa. Mas não, é muito mais de dentro para fora. E a gente consegue sim vencer a ansiedade. E você vai vencer ela também em nome de Jesus. Mas eu quero deixar sempre pontuado. Caso você sinta que isso está evoluindo demais, procure uma ajuda médica, uma ajuda espiritual, sim, para te acompanhar, para que você também alcance outro nível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever.